A ex-diretora das Americanas, Anna Saicali, deve se entregar hoje às autoridades portuguesas. Ontem, o ex-CEO da empresa, Miguel Gutierrez, foi liberado na Espanha. Vamos saber todos os detalhes agora do caso com o repórter André Anelli. André, muito bom dia. Atualize, por favor. Obrigado, Elisângela. Muito bom dia para você, para o Colombo, para todos ligados aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan nesse domingo. O ex-presidente das lojas Americanas, Miguel Gutierrez, ele foi solto depois de ter sido preso na última sexta-feira em Madrid, na capital da Espanha. Os advogados do executivo informaram por meio de nota que Gutierrez está no mesmo endereço comunicado desde 2023 às autoridades espanholas. A defesa alega ainda que o ex-presidente da varejista é vítima de delações mentirosas e que jamais participou ou teve conhecimento de qualquer fraude na empresa. Miguel Gutierrez foi alvo da Polícia Federal na Operação Disclosure, que aponta fraudes nos balanços da Americanas, que somam mais de 25 bilhões de reais. De acordo com as investigações, os resultados financeiros da empresa foram fraudados para demonstrar um falso aumento de caixa que valorizava de forma artificial as ações da companhia na Bolsa de Valores, a B3. Outro alvo no âmbito dessas operações é a ex-diretora da varejista Ana Cristina Ramos Saicali. Os advogados prometeram que ela vai se entregar neste domingo às autoridades portuguesas no aeroporto de Lisboa. A Justiça atendeu um pedido da defesa da executiva para revogar a prisão preventiva dela caso ela se entregasse. Tanto ela quanto Gutierrez chegaram a ter os nomes incluídos na lista de mais procurados da Interpol. E agora a gente vai acompanhando então, né, Elisângela? A qualquer momento, a executiva, a ex-diretora da Americanas, deve se entregar então à polícia no aeroporto de Lisboa e a gente traz atualizações a qualquer instante aqui na programação da Jovem Pan. Obrigada pelas informações. Agora, comentários com o Felipe Monteiro e a Cássio Miranda, mais procurados aí, né, Felipe, nesse esquema de fraude. Certamente, né? Você vê que o caso das lojas Americanas, ele reflete exatamente uma crise do capitalismo global, não é? Quando você vê que uma empresa de capital aberta teve fraude que causou prejuízo de cerca de 26 bilhões de reais, criando artifício para valorizar, né, as ações de forma completamente absurda, né, é algo para a gente ficar alarmado. Não é? E eu queria trazer um novo ângulo para essa conversa pelo seguinte, primeiro que, normalmente, as delações premiadas estão sendo colocadas em xeque. Graças à delação premiada que ocorreu com 2 executivos das lojas Americanas, a Polícia Federal conseguiu desmascarar e entender a fraude. Então, palmas para a delação premiada nesse caso específico. E o segundo ponto que eu queria colocar é que tem que parar com esse tipo de artifício, esse tipo de discussão, esse tipo de retórica vazia, dizendo que as empresas públicas são um problema e são ineficientes. Não, existem empresas públicas ineficientes, empresas públicas problemáticas e existem empresas privadas também problemáticas e ineficientes. A Lojas Americanas é um típico caso que mostra que o problema está muito mais do que só discutir a questão da natureza da empresa, se é pública ou privada. O que nós temos que fazer é combater essas fraudes, combater essas distorções do capitalismo no Brasil. O Felipe tem razão quando ele coloca que o caso das Americanas colocou em xeque o nosso sistema como um todo. É preciso lembrar que as Americanas são um símbolo do Brasil e elas estão vinculadas ao maior grupo econômico brasileiro, que também, não só aqui no Brasil, mas lá fora, são símbolos desta boa gestão de empresas. Então, obviamente, isso acaba trazendo certas reflexões. Também é importante nós lembrarmos que as empresas de capital aberto no Brasil são um fenômeno recente, tem 20, 25 anos no máximo. E elas estão ganhando tração
e aperfeiçoando os seus mecanismos de controle nas últimas décadas. Então, que sirva o caso das Americanas como exemplo para que a gente não conviva com casos iguais a estes e os investidores brasileiros tenham convicção e garantias ao investirem em empresas, especialmente as nacionais. Por último, o processo penal brasileiro e o processo penal de países como Espanha e Portugal são muito parecidos. Então, os mecanismos utilizados no Brasil e que servem como provas para que esses dois executivos sejam presos e posteriormente extraditados, está funcionando. Há toda uma discussão em torno da delação premiada, como o PP bem disse, mas neste momento essa discussão é mera estratégia de defesa. Não tivesse o judiciário brasileiro, o judiciário espanhol e o judiciário português convicção, estes atos não estariam acontecendo.